Hoje nós vamos falar sobre ilustrações. Você entendeu ou quer que eu desenhe? A paz do Senhor, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre ilustrações. Você entendeu ou quer que eu desenhe? É isso. Ilustrar é o mesmo que perguntar para alguém: entendeu ou quer que desenhe? Porque ilustrar é desenhar. Ilustrar é criar um filme, é criar uma imagem, é criar um desenho. Óbvio que deu para ver que eu sou horrível em desenho. Se minha filha não estivesse na igreja agora, eu teria pedido ela para desenhar para mim. Vou até apagar esse desenho porque eu já estou até um pouco constrangido. Mas eu só queria ilustrar para você, ou melhor, o nome é esse, né? Ilustrar. Que tem a ver com desenhos, com imagens que serão construídas ou que serão revistas. Ou seja, ou você vai construir uma imagem e uma cena na mente de quem está te ouvindo, ou você só vai fazer com que a pessoa reveja essa imagem, porque essa imagem pode já existir. Por exemplo, digamos que você está pregando sobre pecado, sobre o inferno, sobre julgamento, e aconteceu alguma tragédia que todo mundo viu, uma grande explosão e um fogo que queimava tudo. E você quer usar a ilustração daquele cenário, daquela imagem. Você não vai construir a imagem. Ela já está, todo mundo viu no noticiário, todo mundo está lembrando. E você diz: não há nada que possamos comparar ao fogo do inferno, mas uma imagem que vocês podem ter na mente, ou algo que talvez te faça ter um pouco de noção, é aquele acontecimento que aconteceu, dia tal, que vocês viram nos noticiários, em que até os ferros derretiam. Se até os ferros derretiam, imagine um ser humano. Então veja que, neste caso, você não criou um cenário, você só trouxe à memória um cenário existente na mente dos ouvintes. Mas aí você precisa saber se os ouvintes, de fato, têm essa imagem na cabeça. Fernando, e como que eu posso ilustrar sem medo de errar? Aprenda com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ilustrava com coisas que todo mundo conhecia. Ele falava: olhem as árvores, as aves no céu. Todo mundo conhece aves, todo mundo sabe como que elas vivem. Salomão falou das formigas. Quem não conhece formiga? Quem, pelo menos na minha região, não sabe que a formiga pega as suas folhas e segue o trilho, milhares delas, e trabalham. Elas não param de trabalhar. Eu nunca vi uma formiga passeando. Porque quando ela está passeando, ela está procurando alguma coisa, ou para comer ou para carregar. E é assim, a ilustração é isso. É falar: olha, assim como a luz do sol brilha e o mundo inteiro vê, de modo semelhante será a vinda de Jesus. Ah não, Fernando, mas já tem uma ilustração própria? Tem, verdade. A palavra diz como um relâmpago, como um raio. Então, de fato, quando nós temos uma ilustração própria específica, o ideal é usar ela. Nós vamos falar sobre isso também, sobre ilustração própria, tá bom? Mas já que eu mencionei ela, vamos começar por ela então. Existem cenários que já existe a ilustração, e neste caso você precisa tomar cuidado. Não que você não possa complementar com mais ilustrações. Por exemplo, você poderia pensar e analisar se disser que assim como um sol é visto, comparar isso à vinda de Cristo. Eu não vejo problema. Por quê? Quando a palavra nos diz que será visto como, assim como um raio, é só um comparativo de visão. Mas, por outro lado, existe uma diferença. Qual a diferença? O raio é rápido. Ou seja, todo mundo vê, mas ele some, é algo instantâneo.
E o Sol, por um lado, todo mundo vê, mas está parado, mas estático, ele não está passando. Então pode sim ter uma diferença. Mas se o nosso foco fosse apenas o fato de todo mundo ver, porque a ilustração, ela tem validade naquilo que você quer definir. Por exemplo, se eu digo que assim como a luz do sol é percebida e vista por todos, por todo o mundo, eu posso dizer que assim também deveria ser a luz dos cristãos. O mundo inteiro deveria vê-la. Veja que eu não disse que os cristãos é um sol. Eu disse que, assim como a luz do sol tem os efeitos radiativos de alcançar o mundo inteiro, a luz que nós cristãos devemos proclamar, devemos repassar, devemos transmitir, assim também nós, assim como o sol tem esse alcance total, o ideal é que nós tivéssemos esse alcance total. Nem diz que nós temos esse alcance total. É uma expectativa. Então pode sim, tá bom? Quando você vincula o fato. Você não pode falar, ó, nós cristãos são como o sol. Não, nós cristãos não são como o sol. Mas o meu comparativo foi específico. Eu quis falar sobre o alcance. Quando o Senhor disse sobre as aves e comparou sobre o cuidado de Deus para conosco, ele não disse que nós somos aves. Não foi isso que ele disse. Ele quis comparar o seguinte, para que observássemos o cuidado que Deus tem com as aves e que entendêssemos mais que se as aves têm todo aquele cuidado, não precisa se preocupar, muito mais nós precisamos menos ainda, porque nós temos colheita, temos plantio, temos celeiros, ou seja, nós temos uma estrutura ainda maior do que a das aves. E se Deus cuida das aves, é lógico que ele vai cuidar muito mais ainda dos seus filhos. Isso é comparação. Existe um foco específico. Jesus não está falando, vocês vão ser igual a aves, vocês vão voar. Não é. Ele não falou de voo. Ele falou de uma coisa específica. Então, existe essa questão dessa ilustração apenas de comparação. Essas são ilustrações que não são guias. Vou falar da ilustração guia. Mas tá, vamos voltar nos textos com ilustração própria. Por exemplo, você está pregando e diz que Jesus virá como um raio de luz. Você tem que ter cuidado de não misturar outra ilustração. Por exemplo, a João capítulo 15, nós temos o exemplo da videira. Eu poderia fazer uma ilustração de uma outra árvore? Poderia. Uma árvore que eu conheço, talvez eu estou pregando numa região da roça. Digamos que eu estivesse pregando lá no Espírito Santo, no local só para apanhadores de café. Só apanhadores de café. Veja bem, cara, eu estou num cenário específico. O que eles conhecem? Que eles veem o dia inteiro? Pé de café. Pé de café, até onde eu sei, os galhos não servem para nada também não. É igual a videira. E eu sei que também tem uma coisa. O galho do pé de café, se ele for arrancado, ele não dá café. Então eu sei disso. E agora, o que eu não sei é sobre a poda do café. Aí eu não sei se precisa ter o processo de poda igual a videira. Mas, ou seja, eu poderia ilustrar assim com o pé de café, de modo que eu fosse falar sobre estar enraizado, estar no tronco, na árvore principal, vamos dizer assim. Eu posso falar sobre não poder ser um galho que está desconectado, porque senão vai secar, vai perder a vida, não vai produzir fruto e vai ter que ser queimado. Eu vou poder falar que o galho do pé de café ele só tem valor se estiver no tronco, porque caso contrário, ele não tem valor, ele não é uma madeira especial que, por exemplo, existem madeiras, paraju, algumas madeiras especiais que elas servem para fazer móveis, para fazer alguma alvenaria especial e tem o seu valor. Mas pé de café, até onde eu sei, não serve para nada. Só serve o quê? Quando ele está produzindo frutos e sim, aí ele tem o seu valor, ele tem vida e ele é bem cuidado e tem valor ali para o dono e para nós, né? Eu gosto de café, não sei você, eu tomo café todo dia. Conseguiu entender essa questão? Tá. Eu disse sobre ilustrações
que já estão presentes no texto. Cuidado! Não é que você não pode usar. Eu acabei de citar exemplo. Tá, deixa eu só anotar aqui, que eu esqueci de anotar, que ilustrações no próprio texto, ok? Por exemplo, você está falando lá das formigas em Provérbios e de repente você quer usar um outro animal. Você pode usar um outro animal, mas não tem como você fugir das formigas. Por quê? A formiga já está ali. E lembra que eu te mencionei aqui agora sobre a ilustração da videira, que é em João 15? João 15, se você não tiver conhecimento, dá uma leitura nesse capítulo de João 15 que você vai ver lá falando sobre a videira, sobre os galhos, sobre as frutas, sobre ser lançado no fogo, sobre a poda para dar mais fruto, sobre o viticultor, sobre quem é o que vai fazer a colheita. Enfim, lá tem todas as informações. Se eu prego em João 15, estou pregando nesse exemplo que eu dei para uns produtores de café, eu posso usar a ilustração também do pé de café. Só que, porém, vai estar vinculado com a videira. Eu posso dizer, ó, assim como a videira, o galho não serve para nada, o pé de café também não serve. Só para ele sintonizar no ambiente que ele conhece. Porque talvez ele não saiba o que é videira. Inclusive, essa ilustração é uma ilustração que é guia também. Vou estar falando dela logo adiante. Mas existem outros textos que têm diversas ilustrações. E cuidado então, só para não deturpar a ilustração que já está no texto. O texto tem uma ilustração? Use ela. Use alguns complementos, se você achar que é necessário, e se for de muita boa qualidade. Senão, não use. Só fique com a do texto. Fernando, vou pregar na igreja. Qual a ilustração para João 15? Já está no texto, é a videira. Então, as ilustrações no próprio texto, usa ela, fica nela, aprenda sobre ela. Mas eu não entendo sobre a videira. Quando você for estudar para pregar expositivamente em João 15, você vai entender sobre a videira. Assim como eu tive que estudar sobre a videira para pregar aqui. Então, toda a informação que você vai ter da videira vai te ajudar na argumentação, em todo o preparo, e isso vai te ajudar demais. Eu acabei antecipando, mas deixa eu voltar nos propósitos da ilustração. Os propósitos da ilustração, um dos primeiros é trazer clareza. Clareza é um dos principais pontos da ilustração. Por que clareza? Porque a ilustração não é entender o que é que desenha. Então estava difícil de entender. Com a ilustração vai ficar fácil. Se alguém não está entendendo por que está distante de Cristo, ele está condenado, com a ilustração da videira, ele vai entender. Por quê? É assim como o galho que se rompe da videira, ele seca e só serve para ser queimado, assim também sou eu e você se desconectarmos de Cristo. Somos como um galho seco. Então a pessoa consegue imaginar aquela cena. Realmente faz sentido, porque assim como na árvore um galho que se solta, ele acaba morrendo e não serve para nada, eu que estou em Cristo, estou frutificando, tenho vida porque estou em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, eu vou começar a deixar de ter vida e, portanto, eu vou secar, vou parar de produzir frutos, eu só sirvo para ser queimado. É uma coisa lógica. Isso também tem a ver com a ancoragem que eu prometi que vou falar para vocês. Em nome de Jesus, nós vamos falar sobre ancoragem ainda. Um propósito é clareza. Um outro propósito, não posso de forma nenhuma ignorar isso, é chamar atenção. O que é chamar atenção? Você tem que entender que esse chamar atenção é num ponto positivo, é num ponto de cativar, é num ponto de deixar as pessoas conectadas, antenadas. Este propósito de chamar atenção, ele é especial se você conhecer essa técnica, dominá-la e tiver controle sobre ela. Por exemplo, você está pregando, está todo mundo desanimado, dormindo. E aí vocês viram como que aquele avião estava
fazendo assim, e depois ele fazia assim, ele perdeu o controle e ele bateu e ele acabou se perdendo, virando destroços. Aí todo mundo quer saber o que aconteceu. Ele tá falando de quê? Que notícia é essa? Ou, aconteceu na minha casa. Aí todo mundo, o que aconteceu? Os que estão dormindo acordam. É uma das formas mais extraordinárias de você chamar a atenção. Ontem eu estava passando bem no centro de Governador Valadares e de repente vi um carro desgovernado. Aí todo mundo já quer saber, morreu alguém? Polícia parou? O que aconteceu? É desse jeito. Então uma pessoa que está dormindo acorda. Então ela tem esse caráter de chamar atenção. Na verdade é de prender atenção. Seria um termo mais bonito se você quiser usar esse termo aí, prender atenção, no lugar de chamar atenção, seria até mais bonito. Ok? Então vamos usar prender a atenção. E em terceiro lugar, ela tem a função de fazer memorável a mensagem, ou fazer memorável o sermão. Eu até já mencionei como que... Porque nós vimos bastante sobre ilustrações quando eu falei da introdução, porque ela é um dos fatos que pode estar ali dentro da introdução. Porém, agora nós estamos falando de introdução no geral. Em qualquer parte do sermão, ela pode entrar. E embora neste momento, que é qualquer parte, ela não é obrigada a ser tão chamativa como na introdução. E ela não é obrigada a ser uma ilustração guia que vai acompanhar o sermão em todo o tempo. Aliás, nem pode mais, que a ilustração que vai acompanhar o sermão em todo o tempo, ela começa lá na introdução e vai acompanhando desde a introdução já. Depois que você passou a introdução, se você colocar ilustrações, são ilustrações menores, com propósitos específicos daquele tópico, para esclarecer algo ou para chamar atenção para algo, para ilustrar mesmo, para esclarecer melhor algo. Normalmente são frases comparativas. Olha, assim como... Normalmente você pode usar esses termos. Assim como quando vamos viajar de avião, o processo de decolagem ele é mais difícil, mais doloroso, mas assim que o avião entra em voo de cruzeiro, é tranquilo. Fernando, mas a igreja que eu estou pregando, o pessoal não sabe disso não. Então essa ilustração não serve, ok? Ah, Fernando, esse povo, eles entendem sobre cavalo. Aí você vai falar, por exemplo, aí eu já não entendo muito, né? Embora eu conheça cavalo. Mas eles sabem o seguinte, que na hora de subir é um momento perigoso, porque o animal ele pode estar um pouco mais arisco. Então poderia usar uma ilustração parecida com essa. Ou você quer falar das dificuldades da vida, momentos que você toma susto e você está falando para alguém que é da roça. Olha, assim como quando você está passando com o animal bem diante de um buraco, ele fica assustado e com medo, assim também somos nós nos momentos em que enfrentamos situações difíceis na vida. Se um animal que não tem raciocínio lógico, não tem um raciocínio como nós do perigo, ele tem medo, ele tem os seus traumas, quanto mais nós que sabemos quais consequências tais atos podem nos levar. Portanto, é totalmente prudente que nós sim tenhamos algumas precauções, alguns receios e alguns medos. Não ficou legal, mas também eu nem entendo muito sobre o animal. Mas, ou seja, a ilustração, ela precisa ser clara para quem está te ouvindo. Se a ilustração precisar ser explicada, então ela não vai atingir o propósito. Por que não? Porque se a ilustração precisa ser explicada, ela não está ilustrando, ela está precisando de uma ilustração para ilustrar ela. A ilustração não é para esclarecer, não é para trazer uma verdade de uma forma mais leve, mais fácil, que todo mundo entende. E aí eu vou abrir uma exceção. Se a ilustração for para ser ilustração guia, aí ela pode
ser digna de alguma explicação. Por exemplo, a ilustração guia aqui a videira, nem todo mundo conhece a videira. Então, se eu falar, olha, assim como a videira, tem gente que está perguntando, a videira é uma árvore? É um ramo igual de abóbora? É igual um pé de jabuticaba? Como que é a videira? Eles não sabem. Eles não sabem nem que videira é a que dá vide, que é o que dá a uva. Eles não sabem disso. Então é hora de você explicar como que funciona. É digno de uma explicação leve para que, conforme você for caminhando na ilustração, as pessoas já entendam. Na ilustração guia, que é aquela que vai te acompanhar desde o início. Eu não consigo, né? Eu antecipo ela, não tem jeito. Vai estar aqui uma outra finalidade da ilustração, que é fazer memorável o sermão. E eu havia mencionado que para vocês que uma mensagem minha foi lembrada por alguém por causa da ilustração. Anos se passaram e a pessoa lembrou do sermão pela ilustração. Luciano Subirá mesmo, ele usa muito ilustrações e ele fala que as pessoas não lembram do sermão dele. Eles falam, olha, aquele dia lá que você pregou e você falou sobre tal coisa. Ou seja, eles só falam para ele a ilustração, só a história, só o que ele falou. Eles lembram da mensagem por meio da ilustração. Mas por isso que a ilustração, ela tem que chamar atenção para o tema e para o assunto, para o foco, para o objetivo. Porque se a pessoa vai lembrar dela e ela não tem nada a ver com o tema, nada a ver com o propósito, ninguém vai entender nada. A videira, todos os detalhes da videira estão chamando para o assunto, para a exposição de João 15. Então ela é excelente, por isso que ela está no texto, porque ela tem tudo a ver. Ela não é só uma ilustração para, olha aqui, ei, eu estou aqui, eu sou ilustração. Não. Ela está chamando a atenção para o conteúdo, para as verdades bíblicas, para o conteúdo que está ali. Além de fazer memorável o sermão, ela tem a finalidade também de direcionar para o tema ou para a ideia. Como assim para o tema ou para a ideia? Se ela tiver na introdução, ela vai apresentar o tema. Mas, se ela não estiver na introdução, ela vai estar vinculada ao que você quer dizer. Digamos que você quer ilustrar algo para falar das consequências do pecado. Então, aquela ilustração, ela não está vinculada ao seu tema. Ela está vinculada àquela ideia, àquela defesa que você está falando das consequências do pecado. Digamos que você quer falar sobre alguém que estava em pecado e estava fazendo algo ilícito, por isso saiu correndo e, por estar correndo, estava com o veículo, acabou sofrendo um acidente, ficando aleijado. Ou seja, você quer ilustrar isso como que o pecado traz consequências. Essa é uma ilustração vinculada à ideia daquele momento. Você está dizendo, pecado traz consequências. Mas pode ser que o seu tema era comunhão com Deus, e você só chegou dizendo, olha, quem tem comunhão com Deus, ele não vive no pecado. Porque quem tem comunhão com Deus não vive sofrendo consequências do pecado. E olha só uma consequência que o pecado pode trazer. Aí você ilustra só para dizer uma consequência do pecado. Mas o que você quer dizer mesmo não é só o pecado. Você está querendo dizer o seguinte: quem tem comunhão com Deus, não pratica tais atos, não sofre tais consequências. Percebeu que, neste caso, a minha ilustração da batida não tem a ver com a comunhão com Deus, que é o meu tema, mas tem a ver com aquela parte, com aquela ideia do momento que eu estou defendendo ou combatendo. Mas se a ilustração estiver na introdução, ela vai apontar para o tema. A igreja vai desejar saber do tema, daquilo que a ilustração vai chamar a atenção. E a ilustração não pode chamar a atenção para ela própria. Ela não pode chamar a atenção nem para ela e nem para você. A ilustração não é para as pessoas falar, uau, que pregador que sabe contar história. Não, não é este o propósito. A ilustração, ela tem um propósito de trazer clareza, de trazer desejo para o tema, de jogar a pessoa de ponta cabeça dentro do conteúdo bíblico. E ali ela chega ali com toda a vontade e já guardando, vinculado àquela imagem.
Eu já mencionei para você sobre o novo nascimento e sobre a imagem da criança. E talvez agora você esteja lembrando. Vamos ver se a minha ilustração serviu. Primeira coisa que a criança faz. Ela nasce. Quando ela nasce, o que ela precisa? Ela precisa aprender. Ela precisa ser ensinada. Ela precisa caminhar, andar, saber falar, saber vestir. Ou seja, ela precisa ser ajudada, ela precisa ser discipulada, ela precisa de um adulto que já aprendeu isso antes e vai ensinar ela. E depois que tudo isso aconteceu e ela ficou adulta, o que ela precisa? O que ela já está apta a fazer? O que o evangelho chama ela a fazer? Que ela possa agora ensinar outros, ajudar outros na caminhada, outros que acabaram de nascer na fé. Talvez você tenha lembrado de quase tudo. Sabe por quê? Só porque eu usei uma ilustração de uma criança nas aulas anteriores. Porque se eu só dissesse assim, olha, o novo convertido, ele faz isso, isso e isso, você esqueceria com muito mais facilidade. E pode ser que daqui 5 anos, 10 anos, você lembre daquela criança, naquelas 3 fases. Nascendo, aprendendo e ensinando. E lá eu não tinha usado essas palavras tão resumidas, mas poderia ser esse esboço, as 3 fases do novo convertido. Primeira fase, ele nasce. Segunda fase, ele aprende. Terceira fase, ele ensina. Tá aí, sermão novo. Amém? Ilustrações guia. Aquela que eu não aguentei ficar sem falar de jeito nenhum. E eu não sei se eu tô confuso, irmão, se eu falei para vocês, ou se é porque hoje eu estava fazendo a correção do livro, na verdade ontem à noite também, e eu estava exatamente por essas páginas. Então eu tô na dúvida se eu estava falando é com vocês ou se eu estava falando era comigo mesmo, corrigindo o livro. Então assim, eu tô um pouco, às vezes eu fico achando que eu falei, não falei, ou o contrário, vice-versa. E aliás, a aula anterior, eu até pedi oração, parece que eu já estava sabendo. Pensa num dia complicado. Eu perdi a gravação ontem, tô tentando recuperar, isso acabou me fazendo tirar o sono. Não por isso, porque eu fiquei tentando recuperar, tentando aprender, e ficou dando errado, eu fui dormir muito tarde, quase 2 horas da manhã, acabou que eu acordei mais cedo, perdi o sono, só que eu trabalhei e tô muito cansado, então... e na verdade ontem eu finalizei a aula, e a parte final, que foi depois que a bateria acabou, e eu coloquei outra bateria, essa parte eu não perdi. Mas eu saí daqui tonto, não tava vendo nada, tava tudo zonzo. Aí que eu fui jantar, ali por volta de meia-noite e pouco. Aí que eu recuperei essa energia. Na verdade, fraqueza pelo fato de eu estar trabalhando muito. Tá pesado o meu trabalho nesses dias. E ainda estar me dedicando tanto tempo na gravação das aulas e na correção do livro. Mas Deus sabe de todas as coisas e nós cremos que Deus está na direção. Então, se tiver oportunidade, ore por mim, pela minha família. Ore por esse projeto também, que é um projeto abençoador, para que ele não venha a falir. Falir é não termos condições de rodar o projeto, de fazer com que as pessoas saibam e as divulgações, de certo modo, parar e não alcançarmos as pessoas. Eu não quero que isso aconteça. Eu não estou preocupado com a entrada de recursos. Estou preocupado do projeto girar, chegar até quem precisa chegar. E isso nós vamos fazendo aí também, compartilhando, se Deus quiser, com as pessoas e vai ser benção. Mas ilustrações guias são aquelas ilustrações que eu já falei muito delas, eu acho. São aquelas ilustrações que elas são como um imã, que todo jeito que você mexe, é como se fosse essa caneta tivesse com um imã aqui, ó. Essa caneta tivesse colado na minha mão. Eu vou para lá, ela vai. Eu venho, ela vai. Eu desço e ela desce. É como se fosse um imã, é como se ela fosse magnética. Por quê? Você começa o sermão entrando com a introdução. Assim como a ilustração que eu usei da criança para falar do novo nascimento. Aí, ou seja, eu abro o sermão contando aquela ilustração, também para chamar a atenção, para cativar, obviamente, porém eu amarro o sermão naquela introdução. E conforme o sermão vai andando, aquela introdução
ela vai caminhando também. Deixa eu pensar aqui, por exemplo, digamos que você queira falar sobre. Vamos pensar num tema hipotético aqui. Comunhão com Deus. Vamos lá. Comunhão com Deus. Que poderia ser. Derivar aqui vários temas parecidos sem ser esse nome. Poderia ser intimidade, mais próximos. Qualquer coisa que tenha a ver com nossa proximidade com Deus, com o nosso tempo com Deus, com o nosso crescimento espiritual, com a nossa vida de oração, com a nossa vida de leitura da palavra, essa ilustração iria caber. Poderia ser uma ilustração de uma planta mesmo, porque planta todo mundo conhece e sabe bem como que é. E como seria essa ilustração, Gui? Eu pego uma planta, pode ser uma flor. Não tem jeito, né, irmãos? Não parece uma flor, não. Ainda mais com a cor. Deixa eu mudar a cor. Ai, pai. Aí, pelo menos a cor agora ficou mais ou menos. Comunhão com Deus. Aí você vai ilustrar o seguinte. Irmãos, eu passava em frente a um jardim essa semana e eu fiquei admirado como que havia uma planta ali tão bonita, tão linda, que chamava a atenção. Ela tinha tanta vida, tanta beleza. Ela tinha algo de especial. E quando eu continuei a observar e conversando com o dono daquela plantação, com a dona, eu observei que ela tinha um cuidado e um zelo muito grande. Aquela planta, ela era aguada todos os dias. Ela estava num local adequado em que ela recebia a quantidade de sol suficiente, a quantidade de sombra suficiente. Ela tinha uma certa proteção também para que ela aguentasse as mudanças de clima, de chuva, de vento. Também tinha uma proteção para que animais não viessem a danificá-la. Enfim, você conta uma história ali, só que uma história com propósito. Aí, cada detalhe que você for focar vai ter que estar no seu sermão. Fernando, mas eu falei sobre a proteção que fica por cima dela. Eu acho que chama sombreiro ou sombrio, não sei. Isso não vai entrar no seu sermão? Vai não? Se não vai, então não coloca essa parte. Não, Fernando. Tem uma parte que eu vou falar que nós precisamos ter proteção. É isso! Por isso que é guia. Porque cada momento vai estar vinculado a uma parte da ilustração. Aí, o primeiro tópico seu vai ser: precisamos ter intimidade com Deus no aspecto de ter tempo de qualidade. Ou seja, esse tempo de qualidade estaria vinculado ao tempo de cuidado da planta. Assim como aquela planta que tinha vida e beleza e chamava atenção pelo fato de que ela era bem cuidada, ou seja, havia um tempo de qualidade entre aquela planta e o dono. Gente, só de falar isso você já entendeu tudo. Para falar a verdade, tempo de qualidade com o dono. Nós temos um dono, nós temos um pai, nós temos alguém que cuida de nós. Então nós temos que ter esse tempo de qualidade, porque quanto mais tempo de qualidade nós vamos ter com Deus, mais vida nós vamos ter, mais cuidado nós vamos receber. Nós vamos estar mais firmes, com mais beleza, com um esplendor muito melhor. Tá, aí você acabou esse tópico, você mudou de tópico. Você está falando sobre agora, aí de repente você vai dizer sobre que Deus, Ele, na nossa comunhão com Ele também tira algumas coisas das nossas vidas, ou seja, um processo de limpeza. Aí o que você vai dizer? Ilustração guia, você não pode esquecer da sua florzinha, porque ela está lá te aguardando para te acompanhar no sermão. Assim como aquela planta, que aquela mulher que cuidava dela, neste caso ficaria melhor um homem, né? Por estar vinculado aqui com o pai, tem que entender essas questões também. Assim como aquele homem cuidava muito bem daquela planta, podando, arrancando folhas secas, sujeiras que estavam se aglomerando ali por perto, assim também
o nosso Pai, ele faz o nosso processo de poda, de limpeza, não para nos matar, mas para nos limpar, para nos manter livre destes males que podem nos destruir, tirar a nossa beleza, o nosso esplendor, pois afinal nós precisamos transmitir a imagem de Cristo. E você caminha e você quer falar sobre aqueles que estão em Deus, eles têm proteção. Aí você vai lembrar o que é da proteção. Aí é do sombrio, é do cercado, é do jardim ali que tem uma certa proteção. Aí você vai dizer, aquela planta, ela só está ali com vida, e mesmo chamando a atenção, ela não é destruída, porque ela está debaixo de proteção. Ela tem cuidado, ela está protegida. Nós, quando estamos com o nosso Pai, vivendo de acordo com a vontade do nosso Deus, nós estamos debaixo de uma proteção no mundo espiritual, em que nada chega até nós a não ser por permissão de Deus. Porque o dono dessa planta, ele deixa algumas coisas tocar nessa planta. Principalmente coisas que ele sabe que não vai danificá-la. Por exemplo, ele não vai impedir que uma borboleta chegue a essa planta. Deus não vai te cercar de tudo, mas algumas coisas que vai te matar, que vai tirar você do jardim dele, ele pode te proteger e impedir que te alcance. Irmãos, eu poderia ficar aqui o dia inteiro só falando de questões que envolvem nossa relação com Deus e a relação dessa plantinha. Você entendeu o que é uma ilustração guia? Aí ela não vai só começar a seguir os tópicos, não, ela tem que terminar também, ok? Por exemplo, um exemplo hipotético, você quer fazer um apelo para as pessoas só manter esse padrão com Deus mesmo. Então poderia ser o seguinte, irmãos, nós vimos nessa noite, nós vimos nessa oportunidade como que devemos estar com Deus. Nós devemos ser como essa planta que está tendo todo o cuidado, todo o tempo, recebendo influência direta do seu Criador, daquele que cuida. Nós devemos deixar ser moldados pelo nosso Deus. Nós precisamos estar onde o nosso Pai quer que nós estejamos. Nós precisamos estar recebendo da água que Ele nos oferece, do alimento que Ele nos oferece. Nós precisamos estar debaixo da proteção de Deus. Nós precisamos estar plantados, firmados, onde nosso Deus quer que nós estejamos. Não devemos estar à escolha de um outro lugar. Perceba que tudo que eu estou falando tem vínculo com a planta. Ou pode ser que eu imagine um cenário diferente. Você quer chamar atenção para os desviados, para o perdido. Aí você poderia dizer, irmãos, pode ser que nessa noite você não está com essa beleza. Eu te falei de uma planta que está muito bem, porque está no lugar certo, recebendo da fonte certa, e está com a verdadeira proteção que ela poderia usufruir. Mas pode ser que você esteja como uma planta murcha, como uma planta que já não tem folhas, que até o tronco, que até o caule já está mole e torto. Pode ser que já dá para ver as partes secas. Parece que tem partes que já estão se deteriorando. Talvez é assim sua vida. Talvez você não esteja com brilho, com alegria, com glória. Pode ser que você esteja murcho, parecendo que morreu. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Nessa noite você veio aqui para aprender a ter vida. Você viu como que tem vida. Você viu de onde vem o seu alimento, de onde vem sua proteção, de onde vem o seu cuidado. E onde você deve estar? Você deve estar num jardim cuidado por Deus. E esse lugar é na presença de Deus. Se você é essa planta que está quase morrendo, Deus está te chamando nessa noite para te dar vida, para te dar esperança. E é somente aqui que você pode encontrar. É somente aqui, não há outro lugar. Se nós tentarmos
arrancar essa planta que está tão bela e retirá-la do jardim, colocá-la no asfalto ao sol quente. Não adianta. Ela pode fazer todos esses esforços que tentar para sobreviver, que ela não vai ter vida. E talvez você só está morrendo porque está no lugar errado. Não é porque você é ruim, não é porque você é pior, não é porque você não tem oportunidade. É porque nenhuma planta sobrevive no asfalto. Nenhuma planta vai sobreviver no meio de pedras onde não há água, onde não há terra e onde não há suprimento. Mas Deus quer mudar sua realidade. Deus quer mudar seu destino. Vou parar, senão eu vou empolgar. Daqui a pouco eu estou fazendo apelo para vocês. Mas vocês entenderam? Eu espero, irmãos, vocês tenham entendido. Porque eu acho que eu até fui muito redundante. Eu acho que eu até repeti demais sobre ilustração guia. Mas ela é outro alvo. É outro foco. Ela é algo máximo da sua mensagem. Mas lembrando que a pessoa vai ter que lembrar da sua mensagem. Ah, Fernanda, você falou demais da planta. Mas na hora que a pessoa lembrar da planta, da cobertura, ela vai lembrar da cobertura de Deus. Porque tem que estar vinculado. Você não pode só falar, a planta tem cobertura. Nós estamos aprendendo que nessa noite você tem cobertura. Não, não é isso. Nós estamos aprendendo a olhar para ela dentro de uma realidade espiritual, dentro de uma realidade bíblica. Tem que ter amparo bíblico. Ou é o seu texto que você leu que vai estar dando esse amparo, ou são outros textos nas Sagradas Escrituras que vai dar esse amparo. Nós não vamos tirar lições aqui só porque olhamos para a planta e vimos, não. Fernando, mas você viu aqui na planta que as plantas, elas têm cobertura, elas têm cuidado. Tá, mas a Bíblia fala de cuidado de Deus? Fala. Ah, então é bíblico. Não é porque a planta falou, é porque a Bíblia disse. Só usei a planta para sustentar a informação, para ancorar. E eu disse que ia falar também de multi-âncora, para ancorar a informação. Porque a pessoa fala assim, não é verdade. A planta, acontece isso com ela. Então é verdade. Então no reino espiritual também é verdade. É como se existisse esse pensamento racional dentro da mente da pessoa. Ilustrações guia. É algo que se você fizer de uma forma saudável, você também muda o seu ministério da pregação. Porque as pessoas vão lembrar da sua mensagem. Lembra que eu disse que ela faz ser memorável? Lembra dessa informação aqui sobre ser memorável? Olha só. A ilustração fixa na memória. A pessoa passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela vai lembrar. E se se a ilustração é guia, ela guia o sermão inteiro, a pessoa praticamente lembra o seu esboço. Ela lembra o seu sermão inteiro. Lembra da criança? Nascendo, aprendendo e ensinando? Hoje eu estou aqui te ensinando, mas teve o tempo que eu simplesmente tive que nascer no reino espiritual. Eu simplesmente tive que nascer no reino de Deus. Depois eu tive que aprender muito. Tive que estudar, tive professores, BD. E não é porque eu estou ensinando no momento que eu parei de aprender. Lógico que não. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Amém? Eu vou parando porque eu acabo empolgando. Eu fiquei muito triste, irmãos, com a aula que eu perdi. Mas é muito, muito, muito. Vocês não têm ideia. É muito difícil para mim gravar uma aula de novo, porque eu não fico sabendo mais o que eu falei e o que eu não falei. Aí bagunça minha mente. Lógico que estou aqui na versão 1 e eu vou gravar a versão 2 desse curso com mais tempo, com mais organização ainda, para que esse curso atinja uma excelência ainda maior. Isso porque eu vou rever o curso, vou estudar e aí eu vou ganhar mais tempo, porque eu não vou estar mais com a correria. E também vou pegar todo o feedback de vocês. Por isso que é bom você falar, olha, isso não foi claro, olha, isso não entendi. Por quê? A nova geração do curso, ela vai vir já suprindo tudo isso. Então, às vezes você fala, olha, você não precisava repetir tudo isso. Pode ser sincero, irmãos. Lembra que nós falamos sobre feedbacks? E é o seguinte, eu também preciso do feedback de vocês. E pode ser sincero. Não é para passar a mão na cabeça, não é isso. Agora, não é ser grosso também. Se for xingar, então você está no lugar errado, porque esse curso é para cristãos. Ok? Mas se você for conversar com maturidade, pode apontar todos os erros. Eu estou aqui para aprender.
Eu não sou perfeito, eu tenho certeza disso que eu não sou, nem quero ser. Na verdade, quero, eu só não vou ser, porque não podemos. Isso seria até um perigo, amém? Então eu estou aqui para aprender também, e estou aqui para abençoar a vida de vocês. Então, tenham total liberdade, tirem as dúvidas de vocês. Pode ser que alguma dúvida que você tira, eu grave uma aula e deixo lá no Extras, lá em algum módulo específico, que já vai ter essas aulas mesmo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe sua vida, a sua casa e seu ministério. E use ilustrações, ilustre. Desenhe para as pessoas entender, deixe elas ir com aquele filme na cabeça, deixe aquele filme perturbá-las num bom sentido. Aquela pessoa que está no mundo, ela vai ver uma planta na frente dela, ela vai falar, meu Deus, eu sou aquela planta que está morrendo. Eu não quero. Eu quero ser aquela planta ali que está com vida, que está com beleza, que está com esplendor. Que maravilha. É a sua pregação produzindo frutos depois que foi pregado, depois da segunda. Porque uma coisa é a sua pregação no domingo, outra coisa é a sua pregação na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta. O ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos, só com ilustração que você vai alcançar esse objetivo tremendo. Use ilustrações. E, se possível, use ilustrações guia. Mas cuidado para não inventar mentiras. Por exemplo, não fala, eu vivi isso, eu fiz isso. Se você fez, amém. Se é só imaginação sua, fala com a imaginação. Ou fala quando se preparava aquele sermão, veio uma imagem na sua cabeça. Ou fala, eu imagino, irmãos, um cenário. Eu imagino isso. Me veio à mente isso. Deixa eu contar uma história que eu li, ou que eu ouvi falar, ou que dizem que aconteceu. Mas não minta para chamar atenção. Não minta. Não fala, irmãos, eu estava viajando. Você não viajou? Então não fala. Fala, ó, tinha alguém que estava viajando e aconteceu isso. Olha, eu imagino eu viajando e acontecendo isso. Irmãos, não vai perder nenhuma autoridade da sua ilustração. E vai manter o seu caráter para com Deus, para com as pessoas. Então, seja honesto, sempre, sempre. Não vamos abrir mão de nenhum princípio. Não vamos mentir, não vamos deixar a honestidade de lado, não vamos enganar ninguém. Amém? Pai, nós te agradecemos por esta rica oportunidade. Te agradeço por estar me sustentando, Pai. Te agradeço por cada pessoa que permanece firme até o fim. E nos dê, ó Deus, a capacidade de chegarmos ao final aprendendo, crescendo e sendo edificados para transformar vidas para a tua honra e tua glória. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.